Salve, galera fiel! Então mais uma pra conta aí, ó. Live aí, iniciando aí a bateria de lives da semana, beleza? Então vamos lá. Resolver questões, né? Para isso nós estamos aqui, beleza? Vamos seguir então. Então mais uma live aí de resolução de questões. Acompanhar vocês aí mais nessas questões. Então quem nos acompanhou ontem, tivemos aí o nosso revisaço dos conceitos aí da semana anterior, que foi os conceitos de hardware e software, tá? E essa semana a gente avança pegando esses conceitos, vamos trabalhar com arquivos, mas basicamente fundamentos de sistemas operacionais, tá bom? Então falar um pouquinho dos sistemas operacionais aí. Boa tarde para a galera que está chegando aí, acompanhando a gente em mais essa conversa, tá? Mais esse bate-papo aí, essa sobremesa com questões. Eu descobri que nem todo mundo almoçou, né? Então não é sobremesa não, é a refeição principal. Eu estou faminto de informática para concurso público. Ó, bacana isso aí, hein? Vamos embora então, minha gente. Vamos começar aqui então. Então eu tenho caprichado nas fotografias, né? Vocês estão vendo aí, é sobremesa de primeira. Vamos lá então, vamos avançar, beleza? Então, ó, eu tô contando as nossas questões, hein? Então, ó, mais uma. Valeu, Bruna, boa tarde aí, Lice que tá com a gente, Rafaela. Galera que tá chegando aí, vai acompanhando a gente, tá? Vamos embora. Ana, bem-vinda aí também. Vamos lá então, primeira questãozinha aí. Então, como eu tô somando as questões da lista, essa 16ª, hein? Lembrar que, muito bem, Cal, é isso aí, seja bem-vindo aí também. Lembrando que eu já postei no nosso primeiro módulo de questões, que foi a semana passada. Então, lá no nosso canal do YouTube, a gente já postou, já disponibilizou para vocês lá essa compilação, tá bom? Então tá lá disponível. Quem perdeu alguma live da semana passada, essas lives estão lá à disposição de vocês, beleza? E ontem a gente fez aquele revisaço lá, né? Então, e hoje aí já tem uma novidadezinha aí no final da tarde, que vai ser as nossas dicas de teclas de atalho, né? Então o Maninho ontem entrou aqui, já bagunçou o teclado todo. Então a gente continua aí trazendo esse material da forma mais didática possível, para que a gente possa aí gabaritar, né, nessa prova de técnico administrativo, tá? E pensando já na área de saúde também, tá? A galera da área de saúde que está acompanhando a gente nessas resoluções, nesses conceitos, tá? Então podem esperar que nós teremos material massa e especial para o pessoal da área de saúde também. Valeu? Mas já cola aí com a gente, já vai estudando. Muito do que a gente tem nesse edital, certamente é o edital da área de saúde também. Esses editais das áreas municipais, eles não divergem muito do ponto de vista de conteúdo, tá? Pelo menos das matérias básicas. Marli e Vanessa, sejam bem-vindas aí. Vamos embora então. 16ª questão, estamos na 16ª questão da nossa lista de questões, beleza? O que essa questão traz pra gente aí? Então lá, ele vai trazer um conceito, né? Depois vem a questão e as alternativas. Ele vai dizer, o software é a camada computacional colocada em conjunto ao hardware, ou seja, trabalham ali os dois em parceria, tá bom? Transformando o computador em algo útil para o ser humano. Além de todos os componentes de hardware, componentes físicos, o computador também precisa de um software de gerenciamento desses recursos. Ou seja, eu tenho o hardware, mas alguém tem que coordenar, comandar, né, executar o controle do hardware, tá bom? Então quem vai fazer isso é um software. Aí ele vai dizer, olha, qual é o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos, com funções de definição da interface do usuário, ou seja, a tela do usuário, tá? Compartilhamento de hardware, então decido se a impressora vai ser compartilhada ou não, tá?
e dados e compartilhamento de dados entre os usuários. Então, das alternativas apresentadas, o software que se enquadra dentre essas categorias apresentadas, evidentemente que ele está falando, não é de uma suíte para escritório, suíte LibreOffice, não é. Suite Office, conjunto de programas para escritório, então não tem a função de gerenciamento, de processamento, de armazenamento, tá? Aí eu tenho o gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos é uma aplicação específica que permite organizar arquivos dentro de um sistema computacional, né? Então copiar, colar, recortar, excluir, criar uma pasta, renomear uma pasta. Então veja que o nome já diz, gerenciamento de arquivos, tá bom? E aí eu tenho ali o browser, que seria a letra E, tá? Browser é um termo da língua inglesa que representa, traduzindo, é o que a gente conhece por navegador, tá? Mas essa aí é bom lembrar. O navegador também é chamado de browser e a banca costuma usar essa expressão em algumas situações, beleza? O que nós temos mais aí para avançar na resposta? Sobra ali, claro e evidentemente, a nossa assertiva correta, tá? Que é o sistema operacional. Então veja que o papel do sistema operacional enquanto um software é gerenciar recursos de processamento, armazenamento. Então esse é o papel, ó, gerenciamento dos recursos de processamento. Ele controla o processador, controla o armazenamento, ou seja, as unidades de secundárias que são de armazenamento, controla os dispositivos de entrada e saída, que são os periféricos, né? E os dados da máquina, beleza? Então olha as funções aí atribuídas ao sistema operacional. Cria para o usuário uma interface, ou seja, um meio de comunicação, ó, e permite o compartilhamento tanto de hardware quanto de dados entre os usuários e entre os sistemas. Então, evidentemente, claro, nossa resposta aqui, ó, sistema operacional, beleza? Então tá aí mais uma questão resolvida e mais uma questão da nossa lista. Vamos avançar então. E observem aí que eu coloquei uma fruta como resposta, mas não é qualquer fruta, é uma fruta com sobremesa, né? Simbora, meu povo, vamos lá. Mais uma questão então. Aqui eu tenho outra questão que envolve aí esses princípios, esses conceitos básicos relacionados à parte de software, né? Iniciando aí por sistemas operacionais, é essa nosso trabalho essa semana, conversar sobre sistema operacional, tá bom? E aí vocês vão ver que nós vamos trazer questões tanto do Windows 10 quanto do Windows 11, tá? As diferenças para o Windows 11, tranquilo? Então vamos lá, mais uma aí, diz aí, ó, essa questão ela traz aí o que é gravado no MBR ao instalar um sistema operacional. Eita, professor, nunca ouvi falar desse MBR. MBR significa Master Boot Record, ou seja, gravação na área principal do boot do sistema computacional, tá? Então é a gravação, ou seja, dentro do meu HD, que é o meu disco de armazenamento de dados local, dentro do computador, dentro do notebook. Então existe um disco ali dentro, tá? E tem uma área desse disco que tem uma principal informação, tá? Essa informação vai dizer, olha, em tal lugar desse disco, em tal endereço desse disco, está o sistema operacional. É isso que ele vai dizer, tá? Então vamos supor que a MBR seja esse ponto aqui, ó. Então toda vez que esse HD é inicializado, é ligado por esse sistema computacional, ele vem aqui nesse local, nesse ponto vermelho. O que esse ponto vermelho vai dizer? Você está buscando o sistema operacional, ou seja, que está gravado na MBR. Aí ele vai dizer, ó, o sistema operacional está aqui, ó. Pega ele e carrega ele para onde? Para a memória RAM do computador, que é para o local de trabalho, né, de uso da memória. Tranquilo? Então é sempre com essa lógica de funcionamento. Então quem é essa MBR? É o lugar, né, onde fica guardado o que?
o gerenciamento do boot. O que seria o boot aí? O boot ele vai dizer é o lugar onde está o sistema operacional. Vai lá, pega o sistema operacional e leva para a memória RAM, que é o meu local de trabalho. Então é esse o procedimento executado. Então é para isso que serve essa área do disco, do HD, e aí vale para um SSD também, tá? Chamada de MBR. Eu uso no meu computador um pendrive, por exemplo, para trabalhar com o sistema. Perfeito. Então no pendrive também é possível gravar na sua área principal, né? Seria o local, né, onde fica a parte principal desse disco. A gente chama isso de MBR, Master Boot Record, tá? Então, onde fica gravado, qual é o lugar principal onde fica gravado o boot no meu computador? MBR. E aí eu vou ter, evidentemente, como resposta da questão, o gerenciador de boot. É isso que fica gravado nessa área do HD. E essa área vai chamar, vai falar, sistema operacional, você que está aí, está na hora de trabalhar, tá bom? Então não são os principais drivers, né? Drivers, lembrar que o drivers com R aqui no final, ele está falando de programas que fazem um dispositivo físico funcionar. Então são os softwares, né? São os programas aqui, tá? Então quando eu instalo uma impressora no meu computador, eu preciso de drivers para fazer essa impressora funcionar. Então são programas que vão fazer o Windows reconhecer a minha impressora. Dados voláteis não é o caso, tá? Dados voláteis são aqueles dados que a gente perde, né? Isso é comum na memória RAM. Dados redundantes não é isso também, tá? Aqueles dados que ficam guardados de maneira permanente, né? Não é volátil, é redundante. Então tá ali. E pode ser cópias também. E os arquivos de recuperação de falhas. Então não é o local onde fica gravado a MBR. Na MBR não fica gravado essa informação. Pronto, é isso que é importante pra gente, tá bom? Então, 16ª questão resolvida. 17ª uma questão que traz o termo MBR. Então, para a gente lembrar que o MBR faz parte aí do... O MBR faz parte... Mexi em alguma coisa. Aqui, voltei. MBR faz parte do HD, então é uma parte principal do HD, né? Uma área principal, onde o sistema operacional vai gravar a sua localização. É basicamente isso, tá bom? Master Boot Record. Então vamos embora, mais uma aí. Então, com o gerenciador de boot, letra A nessa assertiva. 18ª questão aí da nossa lista, tá? Então vamos lá, ó. Arquivos compactados ocupam um espaço menor de armazenamento. Então, que tipo de arquivo é que ele está tratando? Compactados, ó. Compactados. Ocupam um espaço menor de armazenamento. Assinale a alternativa em que todas as extensões de arquivo apresentadas são utilizadas na compactação de arquivos. Assinale a alternativa em que todas as extensões, tá? Lembra lá? Conceito, nome e extensão. Todo arquivo tem nome e extensão. Então, o que é a extensão? São duas, três ou quatro letras que identificam o tipo da informação armazenada, tá bom? E aí ele vai trazer várias alternativas. Ele quer uma em que todas as extensões representem aí arquivos compactados, né? Ou seja, arquivos que foram comprimidos, ou uma pasta que foi comprimida e nessa pasta tem vários arquivos. Essa aí seria a lógica da questão, tá bom? Então vamos lá, vai dizer assim, ó. Então eu tenho 5 assertivas aí de A a E, tá? E a gente vai marcando aqui, ponderando as respostas. Então pode ser o ARG? Pode. Não é uma extensão muito conhecida de arquivos de compactação, mas pode ser, tá bom? Então o ARJ é sim uma extensão
de resultado da compactação de arquivos, da diminuição da compressão de arquivos, tá? Professor, pode ser bit? Não, bit não pode. Bit a gente é isso aqui, essa denominação em informática a gente costuma associar a ideia de armazenamento de dados, né? Então, bit é a menor informação que a gente pode guardar nos sistemas computacionais, que é representado pelo 0 ou pelo 1, que aí seria a presença do pulso elétrico ou a ausência do pulso elétrico, tá bom? Então, essa é a ideia relacionada ao bit, ao conceito de bit. Nós vamos conversar sobre isso aqui ainda quando retomarmos aqui nossa fala sobre arquivos, né? Armazenamento de arquivos. Então, a gente vai ver que cada arquivo ocupa um tamanho dentro do disco, isso é quantificado, tá bom? Então, falamos sobre isso aí. Então, sistema de armazenamento de arquivos, né? Beleza, vamos lá na letra B aqui. Pode ser letra B, professor? Quase. Na trave também, 50%. O tar é uma extensão usada para compactação de arquivos. Ela é muito comum no Linux, mas a gente encontra no Windows também, tá? .tar. .odf, não. .odf não. Esse aqui é o padrão de extensão usada como formato ou filosofia, né, de trabalho lá do LibreOffice, tá? Então não pode ser aqui do LibreOffice. Beleza? O ODF é formato de documento open, né? Aberto. Então, do LibreOffice usa esse formato padrão, tá bom? Beleza, na letra C, e aí parece que na letra C nós temos uma alternativa aqui que é interessante, que é .rar e .zip. Essas extensões são extensões usadas na compactação de arquivos, são originárias, né, por padrão de um programa chamado WinZip. Então esse programa é usado para... A gente usa o termo zipar, a gente usa o termo zipar e usamos o termo descompactar, né, ou compactar e descompactar, tá? Mas o termo zipar a gente ouve de vez em quando alguém falando. Então o que é isso? É pegar um conjunto de arquivos e comprimir eles em um único arquivo só, com o objetivo de diminuir o tamanho e facilitar o transporte, tá bom? Então essa é a ideia aí com relação ao WinZip. E esse rar, ele vai ser gerado pelo WinRAR. WinRAR, tá bom? Então essas são as extensões utilizadas aí por padrão dentro do sistema operacional Windows, compactação e descompactação de arquivos. Aqui não pode ser o docx, né? A gente sabe que o docx não pode ser. Docx é uma extensão gerada pelo pacote Office da Microsoft, de maneira específica gerada pelo Word, tá bom? Microsoft Word gera arquivos com a extensão docx. E aqui mais uma que é usada no Linux também, que é o targz. Então, targz pode sim, geralmente a gente usa aí o targz para compactação e descompactação de arquivos, beleza? Mais uma aqui, letra E. Letra E, então, é a opção que traz... A letra E não é nenhuma das duas, né? Nem o .exe, isso aqui é uma extensão que representa arquivos executáveis, que são, na verdade, programas de computadores, né? Toda vez que o arquivo trouxe a extensão .exe, ele é um programa. Tá? Você vai conseguir executar, ele vai fazer alguma coisa. É a calculadora, é o navegador, é o Word, é o Excel, o PowerPoint. E o .bat também. .bat é uma bateria de comandos que eu posso agrupar e chamar com esse nome aqui. Ele representa aí uma funcionalidade como se fosse um programa. Então, das alternativas apresentadas pela banca nessa questão, nós vamos ficar aí de fato com a letra C enquanto resposta dessa questão. Tranquilo então? Galera, é para lembrar, né? É sobremesa com questões. Então, sobremesa não demora muito não, né? Não é o banquete principal, tá bom? Então, mais uma vez aí, nós vamos concluindo aqui as nossas atividades.
tá bom? Acompanha, já teve o lançamento, sempre a gente tem o lançamento de uma questão diária lá, já resolve essa questão, já vê se acertou, tá? Vai fazendo esse acompanhamento aí. Quanto mais questões você resolve, maior a possibilidade de encontrar essa questão no dia da prova. Valeu? Show de bola, então, valeu aí pela paciência e nos vemos aí amanhã no mesmo horário. Valeu, meu povo! Faça uma excepcional tarde, que o universo, que Papai do Céu acompanhe vocês aí durante a finalização desse dia, tá bom? Grande abraço a todos aí, valeu, valeu! Pronto, retomando as atividades aqui, meu povo. Salve, salve, beleza? Então, bem-vindo aí, Cal, Bruna, Daiane. Vamos embora. Galera já acompanhando a gente aí. Então, vamos lá, mais uma resolução com questões, sobremesa e questões para vocês, hein? Vamos lá, então vamos seguir nas questões aqui. Érica, bem-vinda aí. Vamos lá. Nívia, Ilana, Guzmão. Vamos embora, vamos lá, gente. Então, questões, lembrando que nós estamos trazendo para vocês os conteúdos relacionados ao sistema operacional Windows, tá? E os conceitos que envolvem esse sistema, tá bom? Vamos lá, então mais uma questãozinha aí, ó. A questão diz assim, ó: quanto às principais extensões de arquivos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, primeiro, então são todas as questões, as assertivas, estão relacionadas a extensões de arquivos, aquelas 3 letrinhas finais no nome dos arquivos. A assertiva 1 vai dizer assim, ó: JPG, GIF e PNG são as extensões atuais dos típicos arquivos de imagem. Pronto, show de bola. Então, observe que a banca traz nessa questão aqui, ó, justamente as extensões que são usadas para representar imagens nos sistemas computacionais, tá bom? Beleza? Então tá aí, JPG, GIF e PNG. Beleza, depois eu tenho, então ó, tranquilo aqui, né? A princípio pra gente aqui essa assertiva, ó, tá válida. Depois ele traz na segunda que é a BMP, ponto .bmp, que é uma extensão, e o ponto .zip são extensões tradicionais dos arquivos que tiveram compactação, ou seja, são arquivos compactados. Então, zip, isso é verdade, tá? É verdadeiro, porém, com o BMP isso não é verdade, tá bom? Então, aqui estaria incorreto a segunda assertiva, porque as extensões que a gente conhece com relação a compactação de arquivos, geralmente ele é zip, tá? Zip, e a extensão também rar, ponto rar. Então são extensões relacionadas à compactação de arquivos, tá bom? Essas duas principais. Existem outras, ponto ARJ, né, que é o ARJ, ponto GZ também, ponto tar GZ, mas essas 3 aqui geralmente ele sempre aparecem nas questões de concurso como sendo objetivo, né, da banca cobrança delas, beleza? E aí na terceira assertiva ele diz, ó, as extensões AVI, ponto .mpg e WMV são típicas extensões de arquivos de vídeo. Lembra que no último slide da aula de ontem eu mostrei justamente a lista, né, daquelas principais extensões. Eu vou publicá-las depois aí para vocês, mas essas extensões são extensões reincidentes em questões de concurso público, tá? E aí vocês vão poder observar que essas extensões, todas elas que foram citadas nessa questão aqui, elas estão naquela lista. Então a gente precisa de fato ter um conhecimento, né, uma noção do que são as extensões e quem são as principais extensões separadas por categorias, tá bom? Então ponto .avi, ponto .mpg e WMV são tipicamente extensões relacionadas a arquivos de vídeo. Então assertiva aqui, ó, redondinha, beleza.
A gente tem mais, né? MP4 e existem MKV, tem outras extensões relacionadas a arquivos de vídeo, beleza? Então aqui nós temos essa assertiva aí como sendo verdadeira, tá bom? Então logo que a 1 e a 3 estão verdadeiras, nossa resposta passa a ser a letra C. Apenas as afirmativas 1 e 3 são tecnicamente verdadeiras. Então letra C aqui, ó, resposta da nossa assertiva, da nossa questão de número 25. Simbora, mais uma. Então aí eu tô fritando o caldo, né? Com relação às extensões. E outra questão que tecnicamente é a extensão, ó. Assinale a alternativa que apresenta extensões de arquivos de áudio. Veja que a questão anterior ela cobrava arquivos de vídeo. Nessa questão eu tenho a cobrança dos arquivos de áudio. Então me diga as extensões, ou seja, a representação de 3, 4 letras ali no final do arquivo que represente esses arquivos de áudio, neste caso, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, ó, aqui não é, XLS também não, JPEG a gente viu que é imagem, na questão anterior a gente viu que a AVI é vocês vão observar que a AVI é de vídeo, né? PPT a gente conhece também que é do PowerPoint, logo aí vai sobrar para a gente a alternativa é, então mais uma questão cobrando, fazendo referência às chamadas extensões, e aqui novamente extensões relacionadas a arquivos de áudio, tá bom? Então quem mais seria arquivo de áudio dessa lista aí, professor? Eu vou marcar de vermelho aqui, então só para a gente ter essa ciência, tá? Eu vou marcar de vermelho. Quem mais seria arquivo de áudio, extensão MP3, que essa é clássica, né? Todo mundo conhece. E a Wave, além da resposta correta, tá? Então essas seriam as extensões relacionadas à parte de áudio. Então arquivo de documento do Word, arquivo de planilha eletrônica, arquivo do PowerPoint. A gente viu que isso aqui é imagem. E vimos que esse aqui é um arquivo relacionado a vídeo. Na questão anterior a gente viu isso, tá? E aí vai sobrar de fato o OGG, que é muito comum em dispositivos móveis, né, celulares, e o WMA, que é o Windows Media Audio, um arquivo de áudio do Windows, tá bom? Então beleza, mais uma para conta aí, nossa resposta letra C, tranquilo? Vamos embora. Bom, aquela frase que eu sempre trago para vocês, né? Isso é fato, minha gente. Quanto maior o número de questões resolvidas, maior a chance de encontrá-las no dia da sua prova. Professor, a mesma questão? Aí eu vou dizer para você, não, a prima dela, a vizinha, a amiga, aquela que a gente resolveu na live de número 9, tá bom? Você vai encontrar essa questão na prova. Vai ser muito engraçada a correção dessa prova. Vamos embora, mais uma então. E aí a gente vai avançando dentro do sistema operacional Windows e vamos conversando sobre teclas de atalho, né? Essa possibilidade de combinação de teclas no teclado que vai gerar uma determinada funcionalidade, o uso de um determinado recurso, o uso de uma determinada ação dentro do sistema Windows. Isso facilita a vida do usuário. Além disso, salve mestre, professor Ian Ribeiro, muito obrigado, cara, pela tua presença aí, dando esse apoio bacana pra gente, valeu, campeão. Então as teclas de atalho vão permitir isso, a execução de ações de maneira mais fácil, facilitada. E aí, como a banca sabe que nem todo mundo conhece, a banca geralmente tende a cobrar teclas de atalho nas diversas aplicações, no Windows, no Word, no navegador, tá? E aí nós vamos conversando sobre essas teclas de atalho para obter esse conhecimento, né? E se apropriar disso aí de maneira lúdica, tá bom? E o Maninho vai ajudar a gente nisso. O Maninho já ele entra em ação aí com alguns vídeos, algumas informações para a gente ir compreendendo melhor as chamadas teclas de atalho dentro dos sistemas operacionais, tá bom? Então vamos lá, diz assim a questão, ó, o Maninho, que é o personagem, quem teve na live lá domingo conheceu o Maninho, né?
O maninho acaba gente boa. Utilizando o Windows 10, ele acionou a seguinte combinação de teclas de atalho: logomarca do Windows mais a letra D. Então, quando ele fez isso, né? Então ele está dizendo, ó, no Windows eu estou acionando o D. O que que o D faz? Então, com essa ação, ele tinha por finalidade renomear um arquivo? Não. Renomear um arquivo, tecla de atalho F2, tá bom? Abrir o Windows Explorer? Não, o nome já está dizendo, ó, Windows Explorer. Explorer é E para ter acesso, tá bom? Windows Explorer, ou explorador de arquivos no Windows, né? Se tratando do Windows 10. Aí eu tenho aqui, ó, essa aqui foi a de hoje, essa aqui eu não vou nem responder com a tecla de atalho que faz parte, é a questão que está lançada lá hoje na cobrança de vocês. Tranquilo? Então responde lá pra gente essa questão aí hoje, bonitinha, beleza? Então a resposta tá lá no Stories, mas responde lá, comenta se acertou, se errou, para a gente ir gerando estatística dessas questões e depois trazer aquelas que a galera mais erra, né? A gente vai trazer para vocês, resolvendo aí, finalizando isso, beleza? E aí eu tenho apagar um arquivo sem passar pela lixeira. Essa tecla de atalho a gente conversou sobre ela também segunda-feira numa questão. Então, como é sem lixeira, eu vou lembrar que precisa usar o Shift, ó, precisa usar a tecla Shift sem lixeira. E a gente sabe que o clássico, quando eu quero mandar um arquivo para a lixeira, é usar o comando del. E observe que o del termina em L e L faz menção à lixeira, tá bom? Então, sem lixeira é Shift del. E aí, claro, nossa alternativa aqui, ó, letra C, mostrar área de trabalho. A Nanda e Alex Viana já se anteciparam aí, né, a essa resposta. Beleza, é isso aí, tá? Então, tranquilo, minha gente. Então, a gente vai avançando aí com relação a esses conteúdos. Então, mais 3 questões resolvidas aí no dia de hoje, para a gente ir agregando, né, somando conhecimento, empilhando resultados, para que no dia da prova aí essas vizinhas, essas primas, né, e quem sabe a própria questão apareça lá para a gente e a gente consegue aí com muito objetivo e com muita clareza responder a questão de maneira correta. Valeu? Então é isso aí. Que nós temos de amanhã? Então, aqui são teclas de atalho, a gente já comentou sobre alguma delas, tá? Mas essa missão eu passei para o Maninho resolver para a gente aí logo. Vai trazer aí teclas de atalho, vai brincar com vocês com essas teclas, para que a gente possa, da maneira mais lúdica possível, ter o conhecimento, né? Adquirir o conhecimento, adquirir essa habilidade, né, de resolver questões que envolvam teclas de atalho. Tranquilo? É esse nosso objetivo. Então ficamos aqui. Faço excepcional tarde, que Deus abençoe aí a vida de vocês, à tarde, à noite. Nos encontramos amanhã novamente no mesmo bate-horário. Valeu, meu povo, grande abraço para vocês aí, nos vemos. Salve galera que nos acompanha aí em mais uma sobremesa com questões. Professor Nicásio Couto, informática é a minha graça. Vamos embora, né? Vamos aí organizar aqui o nosso material para que possamos começar aí mais esse memorável dia. Tudo tranquilo então? Vamos lá, preparei aí 3 questões para vocês, bem tranquilas aqui, para a gente poder resolver mais 3 questõezinhas para conta, né? Empilhando aí resultado. É isso que a gente faz aí, tá? Empilhar resultado para poder chegar onde nos interessa, né? Que é a aprovação. Beleza? Então lá, galera, já. Salve, grande Elvis, tudo bom, cara? Daniela chegando por aí também, Mamédio. Valeu, vamos embora. Pra cima dessa banca aí, né? Botar essa banca para tremer na base. A galera de Conquista é boa em informática, né? É isso aí, vamos jogar duro, tá bom? A banca vai rever depois as suas questões, né? Depois que a gente fizer essa prova aí, tenho certeza disso. Simbora, gente. Vamos lá então. Então vamos lá, vamos começar
primeira questãozinha aí da lista, lembrando que essa lista é uma sequência de questões, tá? E hoje é o nosso último dia de resolução da semana e que no sábado eu faço oficialmente a publicação da compilação da semana lá no site do YouTube, perdão, no canal do YouTube, tá? Então publico lá para que vocês possam ter acesso aí ao que nós resolvemos durante a semana, tá bom? E lembrar que no domingo, então temos mais um encontro aí no domingo à noite, a partir das 19 horas, onde eu vou trazer conceitos do conteúdo que nós vimos na semana e sempre algumas questões ali para resolver. Mas a base do nosso encontro no domingo são conceitos, tá? Então, conceitos essa semana nós conversamos aí sobre sistemas operacionais, conversa na forma de questão, né? Beleza? Vamos embora então, para cima da banca, galera. Vamos lá. Então, beleza. Quais são as questões que temos aí para hoje? Opa, questão um pouquinho mais extensa aqui, mas vale a pena. Cobrança de tecla de atalho, né? Combinação de tecla de atalho. Então, vamos lá. Diz assim a questão, olha, acessando o Windows Explorer do seu computador, você selecionou um conjunto de arquivos e em seguida segurou a tecla Shift e pressionou a tecla Del. Então, no meu computador, eu vou sempre simular essas situações aqui, porque talvez a gente fique lendo, tá? E de repente quando eu trago aí, ó, quando eu trago a tela do sistema e simulo o que a banca sugeriu, aí fica mais fácil esse entendimento, tá? Então, ó, ele tá nessa situação aqui. Ele diz, olha, eu selecionei um conjunto de arquivos. Tá vendo? Selecionei um conjunto de arquivos. E ao selecionar esse conjunto de arquivos, a gente vai poder então fazer o que? Faz-se a seleção desse conjunto de arquivos e na sequência ele diz que você usou Shift Delete. Então a combinação das teclas Shift e Delete então já é sabido, né? A gente já teve uma questão exatamente, o Zé já se antecipou na resposta e já dando a brecha para a gente com relação à resposta, né? Então, olha, aí ele vai combinar. Então, eu vou lembrar mais uma vez. Toda vez que a gente usar só a tecla Delete numa seleção, né, que for de arquivo, por exemplo, que é o que a banca está abordando aqui. Salve, mestre Léo Ferraz. Valeu, cara. Prazer ter você aqui acompanhando esse trabalho com a gente. Então, vamos lá. Léo tá internacional aí, né? Vamos embora, cara. Beleza, galera? Então, ó, o Del aqui, neste caso, ele vai ter o papel de permitir a exclusão de um arquivo dentro do sistema, tá? E, consequentemente, esse arquivo seria enviado à lixeira. Aí eu sempre lembro que é pra galera, eu brinco, né? Que é pra galera lembrar que o Del aqui, ó, o final dele é letra L. Letra L é para mencionar a lixeira do Windows, aí eu não posso esquecer disso, tá? Então Del vai para a lixeira. Então se eu não quero lixeira, professor, esse arquivo aqui é sem lixeira. Gente, é sem lixeira, é um S, ó, é sem lixeira. E aí, qual a tecla que a gente usa dessas teclas específicas que vai permitir o S ali? Então eu vou lembrar sempre da tecla Shift, tá bom? Então essa é sempre a abordagem que a gente faz para facilitar o entendimento, para facilitar a sua percepção, a associação e não simplesmente decorar o que a tecla de atalho faz. Então se eu me aproprio desse conceito, acabou, né? Tá resolvido. Eu não esqueço isso nunca mais. Vou usar isso na vida prática e vou aplicar isso na resolução da questão de concurso. Galera que chegou aí, Cal, sempre com a gente, Lu Borges, Bruna Amaral, bem-vinda Bruna, Daniela Reis, valeu, valeu, Nívia, você minha querida, sempre bom tê-la aqui conosco, Cristiane, sejam bem-vindos aí no acompanhamento da resolução de questões, sobremesa com questões. Vamos resolver, estamos na primeira ainda, na verdade a 28ª questão das nossas listas aí, tá bom? Bom, então Shift Delete vai permitir a exclusão do arquivo, né, diante dessa situação, desse cenário que ele apresentou, que foi abrir o aplicativo, selecionou um conjunto de arquivos e usou a combinação Shift Delete. Então o Elvis ali já cantou a pedra pra gente aí, né? Vamos embora. Então ele diz, olha, Shift Delete, então é exclusão
de todos os arquivos sem passar pela lixeira do Windows, né? E observe que a banca ela vai escrever as assertivas e ela vai, olha, tentar enganar o usuário, né? Vai tentar fazer com que você erre a questão. Então, letra A vai dizer assim, ó, os arquivos selecionados serão todos colocados na lixeira para, se necessário, serem recuperados no futuro. Isso seria a resposta se a tecla usada fosse simplesmente o del, que não é o caso, é Shift del, tá bom? Depois ele diz na letra B, Windows abrirá uma tela para selecionar se a pessoa deseja bloquear a tela, trocar de usuário, realizar logout, alterar a senha ou abrir o gerenciador de tarefas. Esse recurso mencionado aqui, esse lugar mencionado, ou seja, esse recurso mencionado aqui na letra B é o chamado gerenciador de... é o acesso ao lugar que eu posso abrir o gerenciador de tarefas. Então, essa brincadeira aqui que vai resultar na resposta da letra B é quando eu uso a combinação de Ctrl Shift Delete. Perdão, Ctrl Alt Delete, tá? Então, quando eu uso Ctrl Alt mais Del, eu vou ter acesso a uma tela secundária, onde eu vou ter justamente essas funcionalidades aí disponíveis. E uma dessas funcionalidades vai ser o gerenciador de tarefas. Então, Ctrl Alt Del, CTRL, né? L aqui, ó, mais Alt mais Del, ou seja, é o lugar onde eu exerço controle, né, sobre algumas funcionalidades aí. Beleza, El está de copiloto aí hoje. Salve, mestre, professor Ian Ribeiro. É sempre um prazer, cara, ter você aqui acompanhando o trabalho da gente. Valeu o apoio, meu irmão. Obrigado, cara. Vamos lá. Letra C vai dizer assim, ó. Os arquivos selecionados serão excluídos. Os arquivos selecionados serão excluídos e será realizada a limpeza de toda a lixeira do Windows. Assim, os arquivos não poderão ser mais recuperados. Em parte, a letra C está certa. Qual o problema da letra C? É que ele vai dizer que os arquivos selecionados serão excluídos. Até aqui está beleza. Aí ele diz depois, ó, e será realizada a limpeza de toda a lixeira. Inclusive, se eu tivesse mais arquivo na lixeira, essa lixeira seria limpa. Então aqui ele comete um equívoco na assertiva, né? E será realizada a limpeza de toda a lixeira. Não, os arquivos que estão na lixeira estão lá. Não vão sofrer a influência do Shift Delete que eu usei na situação, tá bom? Então essa é a observação que a gente faz aqui na letra C. A letra D é a nossa resposta. Os arquivos selecionados serão excluídos diretamente, ou seja, sem passar pela lixeira, né? E aí eu sempre brinco aqui que o sem lixeira é o Shift, a brincadeira do Shift. Então vai ser Shift Del. E a letra E, que não é nossa assertiva também, ele diz: o Windows exclui os arquivos selecionados, colocando-os em uma lixeira em nuvem, ou seja, no OneDrive. Então não é isso também que essa questão está Cal, Ian está apoiando esse trabalho aí, esse desenvolvimento, essas postagens, né, esse acompanhamento aí, foi um grande incentivador desse projeto. E eu só tenho a agradecer esse cara demais, parceiro aí, parceiro mesmo, parceiro de trabalho, parceiro de propósitos, show de bola, meu irmão. E é isso. E aí, eu não sei não, pode ser que ele tá querendo concorrer também, viu? Boa. Vamos embora. Então, resolvida essa questão, usou Shift Delete, é sem lixeira, tá bom? Del sozinho, o arquivo vai para a lixeira e ele pode ser restaurado, o que a gente chamaria de recuperação, tá bom? Exatamente, Ian é parceiro. Vamos embora, mais uma então. Então, 28ª questão foi para a conta. Vamos lá, tem mais uma. Tecla de atalho, tá? Então, aquilo que eu digo, a gente precisa conhecer o teclado. O teclado, existem algumas teclas ali que são bem interessantes e, evidentemente, citadas pela banca em algumas situações. E aqui eu vou apresentar para vocês mais uma dessas teclas, que é a chamada Print Screen, tá? Então, uma tecla que está na parte superior do lado direito do teclado. Vamos embora.
Valeu, Cal. Então vamos lá, mais uma aqui. 29ª questão diz assim, ó, considerando o sistema operacional Windows 10 em sua configuração padrão e um teclado padrão ABNT2, que são os teclados convencionais usados no Brasil, tá? O que acontecerá se ao acessar a área de trabalho, você pressionar a tecla representada na imagem a seguir? Então, se você está na área de trabalho do seu computador, você está vendo os ícones, a barra de tarefas na parte inferior da tela, a sua imagem, a imagem que você escolheu para o plano de fundo, né? O antigo papel de parede, tá? E aí ele diz, olha, nessa situação, você pressiona essa tecla, Print Screen. Se a gente for traduzir o que está escrito nessa tecla ali, nós temos o que? Imprimir aquilo que está na tela. Então, só que ele não gera uma impressão, ele gera uma cópia dessa informação para a sua área de transferência, tá bom? É isso que vai acontecer. Então, o computador se reinicia? Não. Captura-se em forma de imagem o que está presente na tela, exceto o ponteiro do mouse e vídeos, tá bom? Então, captura, faz uma foto, um registro de imagem, tá? Daquilo que está na tela. É isso que vai acontecer. Então, por exemplo, vou dar um print screen nessa tela aqui do Instagram que eu estou aqui agora. Então, só para que vocês vejam. Aí eu vou abrir uma aplicação aqui que é o Paint. Então, só para exemplificar o que está acontecendo, tá? Ó, abri o Paint, tá vendo? Dei um print screen na tela e vou colar a tela aqui, ó, dentro do Paint. Observe o que está acontecendo, ó. Ele está mostrando justamente para a gente, ó, uma cópia da tela que eu acabei de fazer, tá? Então, o print screen tem esse papel, ele vai copiar, né? Imprimir para a memória do computador uma cópia desse documento. E aqui veja que aqui é uma imagem, tá? Ó, aqui é uma imagem, tá vendo? Ó, é uma imagem e essa imagem eu posso brincar com ela, posso colocar cor, posso trabalhar com alguns objetos gráficos aqui dentro, né? Tá bom? Então veja que é uma imagem mesmo, é uma fotografia, ó. Eu posso fazer algumas brincadeiras aí, tá bom? Então é isso que ele fez quando ele usou essa ação do print screen dentro do Windows. Então capturar, vai ser bravo aqui na sua resposta, né? Beleza, Elvis, isso aí, cara. Érica também aí sempre acompanhando aí, né? Valeu, minha querida. Grace entrou aí agora, Grace Coutinho. Poliana, né? Valeu aí. Clay, Reni Brito, sejam bem-vindos aí. Vamos lá, mais uma, não vamos parar não. Então, ó, letra B, nossa resposta seria esvaziar. Esvazia-se o conteúdo da lixeira? Não, geralmente para esvaziar a lixeira tem que ser botão direito sobre ela, né? E aí essa é bem intuitiva, né, Marcel? Isso aí, cara. Acessar o diretório, o editor de imagens do Paint, não tem um programa, não tem uma tecla de atalho para isso, né? A gente usa geralmente a pasta acessórios e o ícone de acesso à aplicação. E realizar a sincronização do Windows Update, também não é isso. Isso aqui geralmente é uma ação automática do Windows, que é a parte de atualização do Windows. Então ele vai lá na internet, vê que o seu Windows está desatualizado e ele sugere aí essa atualização. Tranquilo? Então tá aí, ó, letra B foi para conta, mais uma questão na nossa lista. 30ª questão da lista. Rapaz, hoje eu acho que eu peguei só questão fácil, né? Então só aquela questão para não zerar. Vamos embora. Diz assim, ó: analisando a imagem a seguir, é correto afirmar que ela corresponde ao... Então ela quer saber, ó, essa imagem que você está vendo aí, isso corresponde a que aplicação, que programa, que finalidade, qual a função. Então ele trouxe duas coisas, né? Ele trouxe teoricamente o nome da aplicação e trouxe o que essa aplicação faz. Então isso facilitou mais ainda a nossa resposta nessa assertiva, tá bom? Então o WinZip aí nesse caso, ele é a aplicação usada aí para compactar e descompactar arquivos. Aí o arquivo que é gerado vai ficar com essa imagem aqui como resultado, tá bom? A imagem do WinZip. Acho que eu não loguei aí, né? Não loguei da aplicação não. Beleza? Então o WinZip tá aí, ó. O WinZip compactador de arquivos. Aí ele vai falar de outras ferramentas, né? O Safari, que é um navegador, o Writer, que é um editor de texto,
O Writer que pertence ao pacote LibreOffice, né? Nós vamos falar sobre ele, tá? Então, editor de texto na categoria de software livre, né? Então, enquanto no software proprietário, que é o pacote Office, eu tenho o Word, lá na categoria de software livre, tá? Eu vou ter o chamado Writer. Vamos falar sobre esse rapaz aí também. Music Box, player de música, é o equivalente ao Windows Media Player, tá? Que é nativo do Windows. E esse Photomax, que é um editor de imagens. Então são programas de maneira geral, de maneira mais ampla, mas a banca ela está cobrando de maneira específica da gente o WinZip, esse software usado para compactar e descompactar arquivos. Professor, você riscou a imagem toda? É verdade, eu risquei a imagem toda. Vou limpar aqui, tá? E aí nossa resposta está aqui, e aí ele faz menção ao WinZip, tá bom? Limpei a imagem para não ficar feio. Simbora, minha gente, dá para fazer mais um hoje, professor? Dá, vamos lá, ó. Mais uma então, 31ª questão da nossa lista, né? Só empilhando resultados, vamos embora. Diz assim, ó, utilizando o Windows 10 profissional, instalação padrão português Brasil, qual dos programas abaixo não, galera, não se traiam? Técnica de resolução de questão. Toda vez que a assertiva for negativa, tá? Marca isso, que é para o seu cérebro lembrar dessa informação. Porque a gente corre o risco de ser traído, né? A gente tende a negar o não. É do inconsciente humano, tá bom? Então essa é a estrutura. Então não faz parte, não é um programa instalado por padrão no Windows. Então, clientes de conexão DHCP, isso está presente no Windows. Firewall do Windows, que é o sistema de proteção, né, do Windows, é nativo, já está junto. Internet Explorer, ou seja, o navegador. Se for o Windows 10, ele ainda está presente lá dentro, tá? Aqui poderia ser muito bem o Edge, mas o Internet Explorer ainda está presente no Windows 10. Ele não está muito visível, tá bom? Mas ele está presente, ó. Mas o correto aqui seria o Edge, o mais correto, né? Seria o Edge, que é o navegador que a gente mais usa. Bloco de notas, o bloco de notas faz ali parte daquele grupo de programas, né? Que são nativos, que a gente chama carinhosamente de acessórios dentro do Windows. Aí tem o bloco de notas, tem um primo ali, a calculadora, tem o Writer, né, que é um vizinho próximo. Perdão, tem o WordPad. Writer não, WordPad. Então são chamados acessórios do Windows. E tem o Paint também, que é o software de visualização, né, e edição de imagens simples, tá bom? Então são os acessórios ali. E aí, claro, não faz parte, não é nativo do sistema operacional Windows o pacote Microsoft Word, o pacote Microsoft, né? E evidentemente que o Word faz parte dele. Então esse pacote aqui e o Word, eles não são nativos, não está numa instalação padrão do Windows. Então isso significa que eu tenho que instalar isso depois, posteriormente, em uma outra situação, é o que a gente faz essa instalação dessa aplicação, tá bom? Então assim a gente fecha aqui, ó, essa questão, a 31ª questão da nossa lista, tá bom? A meta então é até o dia da prova e a véspera da prova, a gente fazer algo em torno de 150 questões até lá, se Deus quiser. E ele quer porque o seu propósito é ser aprovado e o meu é facilitar, né, te dar o caminho aí. A gente vai estudando, trocando ideia, tá? E eu tô fazendo uso de algo que é muito precioso para você, que é o seu tempo. Então, se eu tenho a honra do seu tempo, eu vou cumprir com essa honra, tá bom? E vou te oferecer ali o melhor para que a gente possa arrebentar nessa banca e arrebentar nesse concurso público e comemorar com muita alegria a aprovação de vocês. Valeu, minha gente! Grande abraço para vocês, façam um excepcional final de semana. Amanhã no YouTube esse material estará disponível, toda a compilação da semana estará disponível lá para quem não teve a oportunidade de nos acompanhar durante a semana por conta da correria, do trabalho, dos compromissos. Então tá lá, pode dar uma revisada no material lá, tá bom? E no domingo à noite, às 19 horas, naquele mesmo bate-canal, nós estaremos aqui para
trazer conteúdos e resolver mais questões. Valeu, valeu minha gente, grande abraço aí, bom almoço para vocês, faça excepcional tarde, que Papai do Céu acompanhe vocês, amém, amém, valeu!